Então, às vezes o espírito até já foi, até estava numa colônia espiritual, mas às vezes ele vem na família, e porque a família não ora, ou por alguma razão que ficou para ser assistido e não foi, ou porque ele ainda precisa ser assistido. Eu já vi casos de espíritos familiares que ficaram 40 anos esperando, 30, 20, 10. E já vi casos também, e já li relatos de espíritos que ficaram lá nas pirâmides do Egito 2.000 anos. Na Guerra do Paraguai, também os espíritos ficaram ali cuidando dos ouros. Os espíritos ficam. Para eles não existe esse tempo. E a nossa família também. Então, é bem caridoso se você o evocasse e perguntasse pelo seu protetor o que ele precisa, se ele precisa ser socorrido. O protetor é o anjo guardião que vai te falar, ele precisa de ajuda, ele não está bem, precisa ser socorrido. Porque o protetor dá esse conselho, tá? Orienta o que nós devemos fazer pela nossa família. Então, eu vejo que você deve tomar de forma caridosa e assistir o seu familiar. E vou colocar uma segunda posição. Espíritos familiares podem voltar para trabalhar, porque eles precisam de emprego. E a única pessoa que pode dar emprego para eles é a família. Então, os espíritos familiares, eles voltam, porque foram socorridos na nossa colônia, e vêm para nos avisar que eles estão prontos para trabalhar. O que seria um trabalho de um espírito familiar? É aquele que nos ajuda nas pequeninas coisas, porque eles não têm uma grande hierarquia espiritual, não têm uma fonte de energia muito grande, mas eles ajudam, colaboram com pequenos trabalhos de assistência, de ajuda em relação à família. Então, você tem 3 hipóteses. Ele ter voltado sem permissão, que é muito comum, vindo aqui para pedir para trabalhar, ou ele ainda está em sofrimento. Então, é bom que você pergunte ao seu protetor qual é a situação dessa entidade, evoque e fale com ele, normalmente, sem conflito. Mais alguma pergunta? Tá? Então, nós, médiuns, ainda temos muita coisa a aprender em relação à nossa família. Porque nós, hoje, a maioria dos nossos grupos, socorre a família. Mas nós viemos de um passado não tão distante que não se tinha o trabalho de socorro à família. E os espíritos familiares ali estavam, precisavam de ajuda. Né? E às vezes nós socorríamos o obsessor, que é também um espírito familiar. Então, o que o médium precisa entender? Nós temos o anjo guardião e temos os obsessores. O anjo guardião é a nossa família justa, correta, cristã, que ela imediatamente é socorrida e volta para nos auxiliar. E o obsessor é o espírito da família, é o espírito da vingança, é o espírito do ódio, é o espírito da guerra, de terras, de ouro, de garimpo, de mulher, de fraudes, de traições, de complicações de herança. O obsessor é um familiar também, porque ninguém tem um obsessor que não morou junto, que não teve junto, que não participou junto. Então, nós temos que tirar um pouco esse conflito de achar que o obsessor veio de algum lugar muito distante. Ele pode até ser velho. E se ele estiver velho, 1.000 anos, 500 anos, assediando a família por uma guerra que aconteceu na Europa, na Ásia, na China, que aconteceu na África. Só que o espírito não esquece. Então, ele volta. Ele volta sempre. E à medida em que nós, médios, vamos nos evoluindo, nós aprendemos a socorrer o obsessor, porque é o que mais incomoda. Então, nós socorremos para as colônias espirituais.
Se esse obsessor já estava cansado de sofrer, ele, de algum tempo, 1 ano ou mais um pouquinho, ele está apto para fazer os trabalhos socorristas mais grosseiros, ainda porque o seu perispírito é um pouco denso. Então, ele socorre os espíritos mais dolorosos com o seu perispírito mais denso. Porque os espíritos superiores, eles irradiam o amor, a bondade, a misericórdia, a ternura, a afabilidade. E quando não é possível, eles mudam de roupagem. Vêm transmutando as suas roupas fluídicas para chegar na Terra, para prestar o socorro com uma outra roupagem. De reencarnações passadas, pode vir como um preto velho, como um índio, como um caboclo, pode vir da forma que ele quiser. Por esta razão, nós espíritas devemos sempre conversar com os espíritos. Conversar com ele, porque o diálogo nos faz conhecer. Se uma pessoa ficar o tempo todo de boca fechada ao nosso redor, nós não sabemos quais são os seus objetivos. Mas a hora que ela fala, a hora que ela está brava, a hora que ela está com o saracutico, ela põe para fora a sua verdade, por mais maléfica que seja. E nós, médios, quando isso acontece conosco, quer que o espírito esteja vivo ou morto, o nosso trabalho é solver as maledicências, os ódios, as raivas, as vinganças, essa maledicência que as pessoas fazem. Nós vamos em qualquer lugar, nós voltamos fluidicamente pesadas. Você for no supermercado, você vai voltar pesado. Mas são espíritos que estão ali na rua, que às vezes nem são conhecidos. Mas se nós formos em festas familiares, nós vamos encontrar a família. Porque a família boa vai arrastar os espíritos bons. Mas a nossa família, que é briguenta, faniquiteira, brava, chiliquenta, né, egoísta, e aí vai. Temos uma imensidade de situações para falar. E esses espíritos vêm para a festa. Vêm ali, por alguma forma, uns vêm para beber, outros vêm para comer, outros vêm para ficar olhando. Mas só que eles se fazem presente. Então, o médium ele tem que ser previdente. Pedir proteção para sair e recolher os espíritos antes de chegar. Já socorrê-los, vocês têm métodos, informações adequadas para prestar o socorro ao espírito, para que no momento certo você possa socorrer, você possa amparar. Então, isso é muito importante. Então, nós, médios, qualquer que seja a situação em que ela vir até nós, principalmente da família, que você vai, você fica magoado, você fica triste, você fica com saracutico, tira o seu saracutico, brabeza, sua raiva, seu chilique. O médio tem que trabalhar nele, porque aquilo que ele exala, o seu foniquito, o seu ódio, a sua raiva, a sua vingança, ele atrai as companhias espirituais. Nosso pensamento atrai. Então, nós, médios, precisamos nos educar. Não existe ninguém no mundo que vai nos educar. Nossa mãe, ela tentou por longo tempo a nos educar. Mas, de ordem geral, nós somos rebeldes, malcriados, achávamos que nós íamos ficar adultos, que nunca mais ia precisar do pai nem da mãe, que nós ia vencer. Então, nós temos um passado de não obediência aos 10 mandamentos. Raramente obedecemos. Então, nós, médios, nós precisamos trabalhar em cima dos 10 mandamentos. Quando uma pessoa com chilique, ela fala assim, eu não acredito em Deus. A palavra-chave, hein? Ela não acredita, é aí o seu ponto de partida.
Quando ela fala, eu não vou estudar, não quero saber disso, é aí que você tem que trabalhar. E quando vem o quarto mandamento, que o espírito não respeita pai, não respeita a mãe, não respeita ninguém, o médium tem que trabalhar no quarto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe para ter uma vida dilatada sobre a terra. Então tem que recolher, tem que assistir, tem que levar para as colunas espirituais. Nós temos que tirar as brigas, discórdias, desuniões. Isso é fundamental. Se vocês quiserem encontrar paz, alegria de viver, alegria de sorrir, alegria de cantar, alegria de estar feliz consigo mesmo, você precisa trabalhar. Então, nós, de ordem geral, nós espíritas, não entendemos ainda a mensagem do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Transportar montanhas. Então, o médium, a caridade do médium é transportar uma montanha de espíritos. Uma montanha de espíritos viciosos, malcriados, indolentes. Uma montanha, tirar daqui e levar para o lado de lá. Então, o que é tirar daqui? Tirar do meu lado e socorrê-los numa colônia espiritual. Porque o espírito sozinho, ele não vai. Ele está pesado, ele está denso. O perispírito está aglutinado, pesado, com uma densidade. E somente nós, médiuns. Olha que chique que eu estou falando. A mediunidade é uma das maiores bênçãos que Deus deu à humanidade. A mediunidade é uma bênção. É que nós não ainda entendemos ou não fomos ensinados corretamente para que ela servia. Qual era o objetivo da grandiosidade da mediunidade? Então, a mediunidade, ela nos ajuda a identificar o amigo, o familiar, o obsessor e retirar. E à medida que o médium cresce e aprimora, ele começa a tirar um espiritinho. Depois ele tira 2, depois ele tira 5, depois ele tira 10, depois ele tira 20, tira 50, tira 100, tira 200, tira 500. Mas isso vai depender da força da mediunidade. E qual é a força? O médium só cresce e só desenvolve essa famosa equipe de trabalho pelo seu trabalho caridoso. Tudo que você está socorrendo, dentro de algum tempo, retornará às bases do seu trabalho. Basta que você os evoque e você diga: eu rogo em nome de Deus que os espíritos que estão na minha colônia espiritual, que podem vir me auxiliar no meu trabalho redentor, quer no meu lar, na minha pequena atividade, os espíritos ali vêm e te auxiliam. E é isso que torna falanges imensa de um médium. Então, nós não entendemos. Quando o Evangelho fala que aquele que pouco tem e nada fizer, tudo lhe será retirado. Por quê? Porque ele não está socorrendo ninguém, nada está fazendo. Então, para que ele quer protetor? Para que ele quer alguma coisa? E aquele que muito tem, muito lhe será dado. Então, o médium, que ele, num ano, 2, 3, até mais, faz um trabalho socorrista, amoroso, não se importando a cor do espírito. Se ele é drogado, se é prostituído, se ele é mau, se ele é perverso, se ele é bom, se não gosta de Deus, porque não gosta de mim, porque não gosta de não sei do quê, à medida em que nós vamos socorrendo, à medida em que nós vamos auxiliando, esses espíritos retornarão ao vosso lar.
retornarão para vos ajudar. Então, você auxilia os espíritos, por exemplo, dentro de um processo, tá? Com advogado, com a justiça, e toda aquela confusão na justiça, no erro, na impostura, na falsidade dos documentos e tudo mais. Você socorreu, levou os espíritos. Passado algum tempo, esses espíritos retornarão para auxiliar dentro de um trabalho de justiça. Terão que trabalhar. Não importa se ele é um advogado, se é um juiz, se é um promotor. Não importa quem ele seja. Se é um índio, se é um caboclo, se é negro, se é branco. Quem é ele? Um maia, um inca? Não importa. Um navarro? Não importa para nós. O que importa foi o trabalho socorrista que foi feito. E na medida em que esses espíritos retornam, torna-se a força do médium. Para nós, espírita, nós não compramos espíritos. Nós não damos presente para os espíritos trabalhar para nós. Não dão presente. Espírita não dá presente. Eu vou te dar isso daqui em troca para você fazer isso para mim. Não, isso não existe dentro da doutrina. Nós não fazemos acordo e não fazemos troca. Tá? O que nós fazemos para criar um grupo de apoio? O nosso trabalho socorrista. E o médium que trabalhar direitinho, e crescer e produzir, podem vir espíritos para pedir para trabalhar com você. Eu já tive algumas experiências na minha vida em que os espíritos vieram para mim e pediram para trabalhar na minha falange. Eles não faziam parte do meu grupo de apoio, mas eles me pediram para trabalhar porque eu tinha trabalho. Porque o médium dele parou de trabalhar. Graças a Deus, esse médium não era parente meu e nem conhecido. Porque senão arrancar as suas orelhas. Veja bem, uma equipe de trabalho que um médium recusá-lo, ele vai para outros médiums trabalhadores. Porque o que o espírito precisa? Fazer bônus horas ao trabalho, ao bem. Essas horas que os espíritos trabalham conosco, até estudando é bônus hora, orando é bônus horas, vibrando é bônus hora, fazendo o trabalho do bem é bônus hora. Então, se o espírito ele retorna para te ajudar por 1 hora, 2 horas, para ajudar você até fazer um bolo, porque você não sabe nem fazer um bolo bendito, aí vem uma boleira e fala, não, eu vou lá ajudar. Se ela ficar lá com você e a sua ignorância não conseguir fazer o bolo, mas ela gastou 2 horas te ensinando, te inspirando, faz isso, faz aquilo, põe assim, você esqueceu o pó royal, olha o fogo, vai lá, abre o forno, veja. Então, ela gastou 2 horas de trabalho. A carteira de trabalho dela é 2 horas de serviço. Bônus horas têm o mesmo valor. Pode ser da lavadeira, da passadeira, da arrumadeira, do médico, do enfermeiro, do atendente. Pode ser de quem quer que seja. O valor da bônus horas é igualitário. O que muda Bezerra de Menezes? Porque Bezerra de Menezes tem uma falange imensa. Uma multidão de espíritos que trabalham com ele. Então, pode ir para todos os lugares, de norte a sul do Brasil. Então, é isso que o médium tem que entender. O médium inicia com um protetor. Um protetor. Depois, ele conquista 2, 3, um monte. Conquista uma falange. E aí a conquista dele é imensurável. Mas é ele que conquista, é o médium. Não vai cair do céu. Quanto mais o médium trabalha com aquele protetor e terminar aquele karma, vou falar de uma maneira bastante simples. Uma pessoa recebe um preto velho.
Tá. Aquele preto velho auxilia ela na casa, nos filhos, fica. Aí vem o segundo karma dela. Só que aquele preto velho não pode mais ajudá-la. Ela precisa de um caboclo. Aí vem o caboclo. Aí vai vindo os espíritos. Se ela precisar de um instrutor, se ela precisar de alguém para ensinar a computação, né? A Eli evocou todas as pessoas da computação. Ela evocou todas as pessoas para ajudar ela. Quando você está num lugar distante, você não tem professor, você evoca. Se existe um espírito de boa vontade, amoroso, que tenha paciência, capaz de compreender a nossa burrice e nos auxiliar a desenvolver, aprimorar, crescer, nos dá inspiração, quer na pintura, quer na arte, quer na costura, quer na comida, quer no trabalho socorrista. Os espíritos, eles precisam trabalhar para prestar o socorro e para eles crescerem também. Quanto mais eles trabalham, quanto mais desenvolve melhor o seu trabalho, eles mudam de hierarquia. Mudam de hierarquia. Eles sobem. Por quê? Porque eles produziram. O médium que ele não trabalha e ele não produz, ele não ajuda nem ele e nem os protetores. Não ajuda a família. E não consegue e fica empedrado, fechado, neutralizado. Então, médium tem que rogar ao seu protetor. Rogue a Deus, pede permissão a Deus, com certeza. Nenhum de nós espíritas podemos começar um trabalho sem a rogativa do Criador e autorização do Criador. Peça. Pai, eu quero fazer uma casa. Pai, eu quero comprar um carro. Pai, eu preciso pagar minha conta. Pai, eu preciso receber o dinheiro que está lá, porque eu vou precisar. Então, os espíritos, dentro da sua qualificação, eles vão trabalhar. Mas é você que tem que fazer. Essa é a maior dificuldade do médium, é achar que ele vai incorporar o protetor e vai ficar quietinho, o protetor. Isso não existe. Isso não existe. Quem vai elaborar o plano de assistência, de amparo, porque você é responsável pelo seu pedido e não o seu protetor. Porque tudo que nós falamos e o nosso protetor fala, ele é responsável. Então, você não pode delegar para os outros aquilo que é seu. Um dos maiores erros que os médios fizeram, não sei, acho que hoje até nem se faz mais, mas o que foi feito no passado? A pessoa queria ajuda, ou porque queria emprego, ou porque queria qualquer coisa, ia num centro, num terreiro, e falava, olha, eu quero que você solucione isso. Ah, soluciona. Aquele médium poderia solucionar da forma que ele queria. Para o bem, para o mal, cortar a cabeça, arrancar o pé, a unha. E aí? Mas quem era responsável por cortar a cabeça, o pé, a unha? O mandante, o médium. Só que ele mandou fazer a reveria. A reveria. Irresponsavelmente. Estava com a cabeça para o outro fazer. E aí o outro podia fazer o que ele quisesse. E você era responsável. Então, quando você morre, você vai ser indagada sobre o que você fez. Você responde por você. Então, eu digo para você, médium, você tem o direito de errar. Porque se você errar conscientemente, depois de um tempo você fala assim, poxa, eu não devia ter feito isso. Você vai orar e vai solver você mesmo. Eu vou solver meu pensamento, eu vou solver meu ódio, aquela raiva, aquele meu faniquito, que aquilo fez mal para aquela pessoa. Meu pensamento fez mal e eu tiro. Eu solvo, eu desmancho, eu desmagnetizo.
o meu ódio, a minha raiva, aqueles momentos de tristeza, de angústia, eu falei o que não devia. Só que é seu. Você falou, mas o fluido é seu. E só você desmancha. Porque o que acontecerá se o outro souber? Vai voltar na tua cabeça, porque essa é a lei. Por que vai voltar na minha cabeça? Vai voltar porque o fluido é seu, do seu perispírito, da sua alma, aquilo que você é. Então, você junta o seu fluido, vitaliza ele e envia, para o bem ou para o mal. Se for para o bem, ele retornará e te fazer o bem. Se for por mal, ele vai voltar lá em cima da tua cabeça. Então, o médium previdente, ele também tem que tirar. Ele tem que tirar o erro dele. Porque nós erramos. Eu não devia ter feito, eu não devia ter falado tal coisa. Vai lá, desmagnetiza a tua fala. Solve a tua fala. Desmancha a sua fala. Você tem meios de solver. Eu falei tal coisa para minha amiga e eu a perdi. Era uma coisa tão singela, mas ela não me perdoou. Vai lá e tira a tua fala. Porque a tua fala ficou nela, está lá rodando, a tua fala está lá. E ela não esquece, ela pode não te perdoar. Então você tira. Médio tem que tirar o que é dele. Médio tem que solucionar ele. Médio tem que abrir os seus caminhos. Médio tem que resolver os seus problemas. Médium tem que sanar aquilo que ele veio fazer na Terra. Médio tem que autocurar-se. Médio que não se cura ainda tem muito aprendiz. Nós temos que aprender a nos curar. Esse é um grande trabalho. Então, mediunidade não é para os outros. Médium que cuidar da vida dos outros, ele não cuida de si mesmo. Ele não cuida. Porque quando ele mexe com a vida dos outros, ele vai trazer de 1 a 100 espíritos. Aí, em vez de melhorar a vida dele, fica pior ainda. Porque ele vai se envolvendo com uma série de fluidos que não são benéficos. Então, médium, ouça minha fala. Cuida de vocês. Falar assim, eu não te entendo. Não se preocupa com isso. Daqui 1 ano, 2, 3, você vai me entender direitinho. Logicamente, nós estamos falando de algo invisível, algo, valores da alma, do perispírito. Você pode falar, poxa, eu não vou entender. Vai entender sim. Eu também era muito ignorante, também não entendia, acabei entendendo. Hoje eu estudo e hoje eu compreendo o Evangelho. Olha quanto tempo que estou estudando. Então, tudo é um longo aprendizado. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, a esse Pai de bondade e de infinita misericórdia. Senhor, aqui estamos nós, humildemente a te rogar o vosso amparo, a vos pedir, Senhor, toda a luz, toda a proteção, toda, Senhor, a energia necessária para que possamos trabalhar. E rogamos neste momento, Senhor, toda essa energia cósmica, Senhor, todo esse fluido que envolve todo esse universo. Permita, Senhor, que essa energia maior possamos nós trabalharmos, possamos nós manipulá-los, Senhor, e virem ao nosso encontro. Nós te rogamos neste momento, toda a energia solar, essa energia, Senhor, curadora, essa energia desintegradora, que venha nos amparar nesse momento, trazendo toda a vitalidade, trazendo toda a força, toda a luz, toda a energia. Rogamos, Senhor, rogamos nesse momento templo de amor, templo de luz que se abra, Senhor,
E rogamos ao grande Mestre Jesus, Mestre de amor, de bondade infinita, aqui estamos a vos suplicar o vosso amparo. Permita, Senhor, permita que os Espíritos crísticos, que os Espíritos benfeitores, que trabalharam junto ao Senhor, venham nos auxiliar, como rogamos ao Espírito de verdade, aos Espíritos consoladores, rogamos neste momento as falanges de São Luís, de Santo Agostinho, de Fénelon, de Lacordaire, de Vianney, de Erasto, de Bernardino, de São Tomás de Aquino, de São Vicente de Paulo. Rogamos neste momento, Senhor, rogamos as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Benedita Fernandes, rogando as falanges de Joana d'Arc, dessa guerreira que venha nos auxiliar as falanges de São Jorge, como rogamos neste momento a nossa querida Maria Santíssima e todos os seus guardiões, que se façam presentes, que venham nos auxiliar, que venham nos amparar. Rogamos aos nossos ancestrais, a todas as nossos ancestrais que venham, como pedimos aos nossos anjos, arcanjos, rogando ao nosso anjo guardião. Pedimos neste momento, ó Senhor, que esse anjo amigo, esse anjo benfeitor venha nos esclarecer, nos orientar, nos instruir, e rogamos neste momento a toda a nossa equipe de trabalho, rogando a dos nossos africanos, toda a falange africana, os pretos velhos, os índios, os guerreiros, que venham em nosso auxílio, rogando aos nossos índios, os caboclos, os baianos, os boiadeiros, os ciganos, os hindus, os samurais, chamando todo o nosso povo nordestino, todo o nosso povo do Nordeste, que venha a força do Norte e do Nordeste, que venha a força do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, que venha a força dos mongóis, que venha a força, Senhor, dos gaúchos. Nós estamos a vos pedir, Senhor, chamando toda a nossa equipe de guarda e retaguarda, chamando todos esses espíritos trabalhadores que adentram em ordens mais inferiores. Nós estamos pedindo que venha nos auxiliar, como rogamos neste momento a todo o nosso pelotão de choque, todo o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as polícias civis especiais. Chamamos neste momento ao Senhor todos os elementares. Evocamos neste momento a força, os guardiões elementares que venha a força do reino mineral, que venha a força do reino vegetal, que venha a força do reino animal, os espíritos que trabalham na terra, os guardiões da terra, que venham e que movimente a terra, e que movimente a água, e que movimente o ar, que movimente o fogo, e que gire a nossa volta. E que toda a nossa equipe vai girando à nossa volta, como pedimos a grande confradaria dos magos, dos monges druidas, dos templários, a força dos 700. Rogo nesse momento a força justiceira, Senhor, que venha, e peço permissão neste momento, Senhor, para abrirmos a bacia das almas, a bacia da consolação, a bacia da regeneração e da redenção, Senhor, e que venha esse fogo ardente, Senhor, esse fogo para queimar, desintegrar, dissolver, desmagnetizar, neutralizando todo o mal, todo o erro, toda a impostura. Eu chamo a toda a nossa equipe e me puxo para dentro desse fogo ardente, desse fogo fluídico que vai queimando todas as minhas
palavras, as minhas mentes, os meus trabalhos negativos, tudo aquilo que eu tenho emitido, toda essa minha vibração negativa, todo, Senhor, limpando, higienizando, tirando o ódio, a raiva, tirando o orgulho, eliminando, dissolvendo o orgulho, dissolvendo o egoísmo, dissolvendo a maldade, a hipocrisia, a falsidade, dissolvendo a calúnia, dissolvendo a difamação, dissolvendo em nós, Senhor, toda a falência monetária, a falência, Senhor, de cultura, a falência de morais, Senhor, da nossa moral. Nós estamos a vos pedir, Senhor, que os espíritos vão queimando, desintegrando, vão exterminando todo o mal que está no nosso corpo físico, todas as infecções, todos os vírus, todas as bactérias, todos os miasmas, todas as formas deletéricas, criada pela minha própria vontade, pelos meus desejos maléficos, queimando no meu perispírito, Senhor, queimando tudo que está impregnado no meu perispírito, libertando-me, Senhor, libertando-me da inércia, da preguiça, da ociosidade, das coisas que foram neutralizadas pelas minhas próprias ações ou ações de terceiros. Eu peço nesse momento que vai desintegrando e que a minha equipe espiritual vai desmagnetizando, vai destruindo, exterminando todo este mal, puxando todos esses espíritos, todas essas falanges, todas essas entidades, todos esses espíritos rebeldes, ociosos, todos os espíritos preguiçosos, indolentes, todos esses espíritos subjugados, Senhor, que foram utilizados para me neutralizar, Senhor. Rogo neste momento que venha o fogo do arrependimento, que esse fogo do arrependimento vai queimando todos os desencarnados. E rogo também, Senhor, por aqueles que estão encarnados, que possam também serem puxados e queimando, Senhor, queimando todas essas irradiações, queimando todas as vontades, os desejos maléficos, queimando todos os pedidos, tudo aquilo que fere o meu corpo físico, tudo aquilo que vai, Senhor, trazendo infecções, que vai trazendo a dor, a angústia, a tristeza, o mal-estar. Eu rogo neste momento que este fogo vai neutralizando, vai dissolvendo, Senhor, tudo que estiver coagulado, Senhor, tudo que estiver, Senhor, infeccioso, vai queimando, desmagnetizando da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, tirando de todo o nosso corpo perispiritual, liberando todos os nossos centros de força, tirando dos nossos sistema nervoso, Senhor, tirando de todas as células perispirituais, de todas as células físicas. Eu rogo neste momento que esse fogo vai penetrando, vai liberando, Senhor, essa energia e vai dissolvendo, desintegrando a 10.000 graus Celsius, Senhor. Queime e queime, me liberte de todo o mal, de toda e qualquer vibração, de toda e qualquer maldade, de toda hipocrisia, de toda falsidade, de todos os trabalhos mentalizados, de todos os trabalhos materializados. Eu rogo neste momento, Senhor, puxando toda essa vibração, puxando todos os encarnados e desencarnados para dentro da regeneração, os doentes, os cansados, os oprimidos, os revoltados, os recém-desencarnados, os familiares que ainda estão sofrendo da espiritualidade. Misericórdia, Senhor, que sejam colocados na regeneração e desintegrando todos esses fluidos,
todas as infecções, aqueles revoltados, todos os cobradores, os adversários, que sejam colocados na redenção, Senhor. E esse fogo vai queimando, limpando, higienizando, Senhor. Que os encarnados que estejam nesse mesmo padrão vibratório, misericórdia para eles também, Senhor. Que esse fogo queime, desintegre, desmaterializa. Vamos queimando tudo isso, vamos neutralizando, vamos exterminando o mal, liberando o nosso espírito, liberando tudo que amarra o nosso espírito, que amarra, Senhor, essas almas, que subjugam, que fascinam, Senhor, todos esses obsessores, todos que são fascinados, que são hipnotizados, que sejam libertados, Senhor. Que venha o arrependimento e que venha essa força, Senhor, do arrependimento, penetrando por todos os nossos corpos. Puxe os seus entes queridos, seus filhos, puxe o seu lar, desintegre das paredes, eis do teto até o chão, passe por todos os seus móveis, passe por toda a atmosfera fluídica, vai queimando, desintegrando, desmagnetizando, dissolvendo todas as formas, pensamentos, todas as brigas, todas as revoltas, todos os ódios, todas as visitas que deixaram vibrações envolvendo o seu lar na discórdia, na desarmonia, no desequilíbrio, vai limpando todo o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, vai passando por todo o seu carro, pela sua moto, pela sua bicicleta, por tudo que você tem, limpe, passe pelos seus filhos, passe por aqueles que estão dentro da sua casa, deixe a sua casa queimando, limpando, higienizando, que venha esse fogo purificador, que venha essa energia para purificar, para limpar toda a atmosfera, limpar todo o ar, limpar as paredes, todo vai limpando a terra, limpando o vegetal, limpando toda a sua casa, a sua propriedade. E vai esse fogo, Senhor. Peço nesse momento toda a força, Senhor, curadora, que venha as águas, que venham os espíritos que manipulam as águas dos mares, as águas cristalinas, as águas das cachoeiras, as águas medicinais, e comece a lavar, Senhor, lavando todos os corpos de encarnados, de desencarnados, limpando, higienizando, purificando, que venha essa água purificadora, que venha essa água que penetra, que liberta, essa água que traz os fluidos curadores, as ervas medicinais, que vem com as águas sulfurosas, que trazem o cálcio, o potássio, que trazem as energias aos nossos corpos perispirituais, ao nosso corpo físico, que venha todo esse fluido curador, e que venha a partícula de amor, a partícula de luz, a partícula divina, Senhor. Rogo, ó Senhor misericordioso, que envolva toda a regeneração, toda a redenção, que todos os espíritos encarnados ou desencarnados, que todos que ali estiverem, Senhor, possam serem auxiliados, amparados, socorridos e iluminados. Que a luz do seu amor, Senhor, caia e penetre por todas as células físicas, por todas as células perispirituais, trazendo, Senhor, a luz do Cristo, a luz do cristianismo, os ensinamentos do grande Mestre Jesus. Rogamos neste momento que caia, Senhor, todas as virtudes comecem a cair,
a paz, a esperança, a força, a luz, a bênção, Senhor, a fé que se multiplique. Rogo neste momento pelos 10 mandamentos, que vai penetrando em todos nós encarnados e desencarnados. Ó Senhor, que as bênçãos de Maria Santíssima, dos espíritos superiores, dos anjos guardiões, dos espíritos familiares, possam nesse momento envolver toda a regeneração, toda a redenção. Chamamos nesse momento toda a equipe médica, toda a equipe socorrista, para que neste momento venham nos auxiliar, venham socorrer todos os nossos irmãos, venham retirar da regeneração e da redenção, levando, Senhor, às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos hospitais, aos presídios, se forem assim necessários, para o esclarecimento, para o refazimento de todas essas entidades. Pedimos ao Senhor que o seu amor caia sobre todas as colônias, fortalecendo e iluminando todos os trabalhadores. Rogo neste momento toda a bênção de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, dos espíritos superiores para todas as colônias, para todos os espíritos trabalhadores dessa grande seara. E assim, ó Pai de infinita bondade, socorridos todos sejam socorridos, Senhor. E pedimos neste momento permissão para fecharmos a nossa regeneração, a nossa redenção, Senhor, e que tudo volte ao normal. E rogamos neste momento aos nossos benfeitores, a toda a nossa equipe de trabalho que adentra o nosso lar, e neste momento traga toda a luz, toda a paz, toda a harmonia, todo o equilíbrio, que venham e envolvam todos, Senhor, com os fluidos curadores, calmantes e pacificadores, e que possam fazer todo um elo de luz, de proteção, Senhor. Que possam, neste momento, fazer toda uma proteção, fechando, Senhor, para que espíritos de ordem perfeita, para que vibrações densas não adentrem, Senhor, a nossa casa, que possam fazer um círculo de luz, possam elevar, Senhor, barreiras protetoras, eletromagnéticas envolvendo o nosso lar. E rogamos, Senhor, aos anjos guardiões, aos espíritos protetores dos nossos familiares, que neste momento guardem, cuidem e zelem, afaste todo o mal, toda a investida do mal. E assim, Senhor, que a paz, que o imenso amor de Deus, o imenso amor de Jesus, de todos esses trabalhadores, de todos os trabalhadores consoladores, de toda a nossa equipe de trabalho, de Maria Santíssima, possa nos envolver, possa nos amparar, possa nos fortalecer. E assim, Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos pela vida, pela oportunidade de aqui estarmos unidos, Senhor, a Ti, unidos nesse grande aprendizado. Neste momento, Senhor, nós te pedimos a sua bênção, nós te pedimos a sua paz, a sua luz. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, nós encerramos neste momento todas as nossas atividades de estudo, de preces, Senhor. Que o Senhor esteja em cada coração, agora e para todo e todo sempre.